guardar o seguro para depois da Semana Santa. Muito obrigado. Okay? Obrigado. Deputado Paulo, como líder. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar aqui, fazer um registro da importância desta votação que nós fizemos hoje, de aprovação do projeto 2020, do substitutivo apresentado pelo deputado Lincoln Portela ao projeto original da deputada Elcione Barbalho. Eu sou de Santa Maria, senhor presidente, eu resido em Santa Maria, palco dessa tragédia que vitimou 242 jovens numa boate da nossa cidade. Boa parte desses jovens eram estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, cidade onde eu estudei, e conheço muitos familiares, amigos, e conhecia muitas das pessoas que foram vítimas daquela tragédia. É verdade, senhor presidente, que a aprovação de uma lei como essa não faz com que a vida das pessoas possa ser recuperada. Mas, historicamente, senhor presidente, as tragédias acabaram provocando mudanças legislativas e culturais que impediram que fatos semelhantes pudessem se repetir. Foi assim no Brasil, no grande incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, que provocou, por exemplo, que passassem a existir códigos de obras, que até então não existiam. O Brasil não se preocupava com estas questões quando se deparou com aquele grande incêndio na cidade de São Paulo. A tragédia da TAM provocou mudanças nas normas de segurança da aviação civil. E foram, infelizmente, senhor presidente, tragédias que ocorreram em Nova York, lá no início do século passado, em Rhode Island, em Buenos Aires, na Austrália. Foram tragédias que fizeram com que esses países aprovassem legislações de prevenção, aprovassem medidas que fazem com que, inclusive, nesses países existam uma cultura distinta da nossa no que diz respeito à prevenção a tragédias de toda a natureza. Eu chego a pensar, senhor presidente, e tenho dito isso, que pelo fato de nós sermos um país que nunca conviveu com grandes terremotos, com grandes furacões, um país que nunca foi palco de uma guerra, nós não temos uma tradição, nós não temos uma cultura que boa parte dos países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, tem, onde as crianças desde a escola convivem com toda uma educação que faz parte da sua formação de preocupação com a segurança, com a prevenção, aprendem a conviver com esta realidade. E nós, senhor presidente, como somos um país abençoado, que graças a Deus nunca conviveu com grandes tragédias, infelizmente, nunca desenvolvemos uma cultura nesta direção. Mesmo nós, pais, sequer nos preocupamos quando escolhemos uma escola ou uma creche para um filho, se aquela creche tem um plano de prevenção, se tem uma rota de fuga, se tem uma saída de emergência, se os extintores estão em dia, nunca nos preocupamos com isso. Com os estabelecimentos que os nossos filhos frequentam e assim por diante, porque foi necessária uma tragédia dessas proporções para que nós passássemos a olhar para coisas que até então não olhávamos. E quando nós olhamos para a Boate Kiss em Santa Maria, nós nos deparamos com coisas que parecem tão óbvias. Como é que podia uma boate funcionar com superlotação e ninguém fazia nada? Como é que era possível que não tinha uma saída de emergência? Como que era possível colocar um material inflamável para ser utilizado como isolamento acústico? Como que era possível que uma boate funcionasse sem que tenha um plano de prevenção de incêndio em dia? E uma semana depois da tragédia, senhor presidente, mais de 600 estabelecimentos foram fechados no Brasil.
porque, infelizmente, aquilo que aconteceu na nossa cidade poderia ter acontecido em qualquer lugar. Aquela fatalidade, aquela tragédia, ela poderia ter ocorrido em qualquer lugar, porque, historicamente, nós nunca nos preocupamos com isso. Esta lei, senhor presidente, ela, com certeza, como eu disse, não devolve a vida das pessoas, ela não é a solução definitiva, mas ela inicia um processo de mudança neste país. De mudança cultural, de mudança de conduta por parte dos gestores. Ela define com clareza o papel e as responsabilidades das prefeituras municipais, dos bombeiros, dos profissionais técnicos que elaboram os projetos, dos proprietários de estabelecimentos. Veja, senhor presidente, que aqui no Brasil, nós sempre tivemos as normas da BNT como referências. Sequer algumas normas fundamentais de segurança do cidadão eram obrigatórias. Sequer havia na legislação que uma espuma utilizada para isolamento acústico tivesse que ter uma certificação do Inmetro ou de algum órgão de fiscalização. E no caso de Santa Maria, a espuma que era tóxica, que no momento em que queimou, produziu cianeto, era uma espuma para colchão, e que a pessoa havia comprado porque era mais barata e colada no teto da boate. Não havia, até então, no Brasil, uma legislação que estabelecesse um patamar mínimo para os estados e municípios, na definição das regras para a concessão de alvarás. E essa legislação, ela traz um conjunto de inovações, de mudanças, que, do meu ponto de vista, criam as condições para que nós possamos avançar no país, para que um episódio semelhante a este de Santa Maria jamais volte a acontecer. Nós não podemos, senhor presidente, tratar de uma tragédia onde morreram 242 jovens como se fosse uma coisa qualquer. Não é possível, senhor presidente. E eu, particularmente, nunca entendia como é que nós poderíamos explicar para a sociedade brasileira que até então não tínhamos conseguido aprovar nesta casa uma proposta de legislação que significasse um reconhecimento da necessidade de uma mudança substancial na realidade brasileira no que diz respeito à segurança de casas de espetáculos ou outros estabelecimentos similares como esses que foram palco desta tragédia. Eu quero, senhor presidente, agradecer aqui a todos os integrantes da comissão que trabalharam de maneira incansável, aos servidores desta casa, às entidades que participaram do debate, deputado Amaury, Vossa Excelência tem razão. Aqui nós ouvimos bombeiros, engenheiros, proprietários de estabelecimento, familiares das vítimas, todos os segmentos, a BNT, o CREA, para que todos trouxessem as suas contribuições. Reunimos dezenas de projetos que haviam dentro da casa e produzimos um substitutivo, que procura organizar a legislação e orientar a sociedade brasileira, inclusive, a como proceder. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Hoje é muito comum, no Brasil, que estabelecimentos funcionem fora das regras, sem alvará. Aliás, é muito comum que funcione, inclusive, com liminar da Justiça, para que, mesmo sem alvará, sem plano de prevenção, possa funcionar, e as pessoas não sabem. Uma pequena medida aprovada por nós hoje obrigará que o proprietário do estabelecimento e a prefeitura tenha na internet todas as informações sobre o estabelecimento. A lotação, o responsável técnico, a data da aprovação do plano de prevenção, se o alvará está em dia. O pai, a mãe poderá de casa ter todas as informações sobre o estabelecimento para decidir que o filho poderá ou não estar presente naquele local. Nós, com medidas simples, senhor presidente, mas definindo com clareza que a responsabilidade de concessão de alvará é de um prefeito. E se nós identificarmos que um gestor
permita que o estabelecimento funcione fora das regras básicas de segurança, que coloque em vida o risco das pessoas, ele poderá ser responsabilizado por crime de improbidade, alterará a conduta e a postura dos administradores, que muitas vezes facilitam o funcionamento do estabelecimento, sem medir as consequências do que isso pode provocar. Então, senhor presidente, eu considero que é um dia histórico. Infelizmente, a partir de uma tragédia, nós vamos ter condições para concluir, senhor presidente, uma realidade, mas que essas 242 mortes, que estas vítimas, que esses jovens possam significar para nós uma exigência, um imperativo moral de que alguma coisa seja feita. Um legado para as próximas gerações, para que nunca mais nós tenhamos que conviver com uma realidade como essa, a dor desses familiares, desses amigos, que até hoje buscam uma explicação para tamanha tristeza que se abateu sobre a nossa cidade e a nossa região, e que até hoje, cotidianamente, revive esta realidade. Que esta lei seja, de alguma forma, um conforto, seja uma homenagem e um reconhecimento desta casa e do Brasil de que alguma coisa precisava ser feita. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.